Olá, RTs e consultores técnicos do agro. Hoje, o nosso bate-papo é a respeito de alguns auxílios na elaboração do programa de autocontrole relacionado ao PPHO, Procedimento Padrão de Higiene Operacional. Muitas das vezes, quando nós somos contratados para desenvolver um trabalho numa agroindústria, temos que desenvolver e elaborar o programa de autocontrole, que contempla o Manual de Boas Práticas. E dentro desse programa de autocontrole, dentro de todos os programas de autocontrole do Manual de Boas Práticas, tem lá o PPHO. E muitas das vezes nós encontramos uma certa dificuldade em entender, e consequentemente descrever os passo a passo de como compreende aquela limpeza, o que eu estou limpando, do que eu estou limpando, qual o produto que eu estou utilizando, qual é a concentração que eu estou utilizando, para que possamos desenvolver descrever aquele procedimento da melhor forma possível, retratando a realidade daquele estabelecimento, com o produto que ele tem, ou que a gente indica, e a forma como é aplicado aquele produto, tá certo? Então hoje nós não vamos falar a respeito da elaboração do PPHO, mas sim de algumas ferramentas que contribuem de forma substancial para que nós possamos construir este PAC do PPHO da melhor forma possível. Então, dentre as perguntas que a gente faz, a gente primeiro precisa entender quem é o nosso inimigo, quem que a gente está lutando, contra quem nós estamos lutando. Então, dentre as perguntas que a gente faz, a gente pode começar como: qual é o ambiente que eu estou limpando? Qual é o ambiente que eu vou higienizar? Então, a gente sabe que em abatedouros nós vamos encontrar bactérias gram-negativas em preferência. Não só as gram-negativas, mas as gram-negativas predominam. Então, E. coli, Shigella, Salmonella, elas vão estar mais presentes do que outras bactérias. Já numa planta termoprocessada, ou seja, aonde nós temos embutidos defumados, aonde tem aquecimento, nós vamos encontrar bactérias mais gram-positivas. Então, Clostridium, nós vamos encontrar outras bactérias mais classificadas das gram-positivas. Então, já aí a gente já começa a entender que tipo de produto eu vou usar, qual é o meu desafio, qual é a temperatura que eu vou utilizar para poder realizar aquele procedimento de limpeza. Entendamos que higienização é compreendido por duas etapas. Higienização é compreendido por limpeza, lavagem e desinfecção. Então nós temos a saponificação, nós temos a limpeza com sabão, isso é limpeza, isso é lavagem. E nós temos a sanitização. Então, quando eu junto os dois, o detergente e o sanitizante, o desinfetante, aí nós temos a higienização, tá ok? Nós vamos nos ater agora, em primeira mão, a processo de limpeza, aplicação de detergente. A sanitização, a aplicação de desinfetantes, nós vamos deixar para um outro momento, tá bom? Mas, quando a gente vai compor esse programa de limpeza, que faz parte da higienização, nós precisamos entender algum conceito que é esse que nós vamos abordar aqui agora, tá? Alguém já ouviu falar sobre o ciclo de Sinner? O ciclo de Sinner nada mais é do que uma equação aonde envolve temperatura, ação química do produto químico que eu estou utilizando naquele momento, o tempo da ação desse produto químico e a ação mecânica que esse produto químico vai ter durante esse tempo de limpeza. Por que chama de equação? Porque ele compõe um ciclo onde cada um destes componentes, temperatura, ação mecânica, ação química e tempo, compreende 25% do nosso processo de limpeza. Mas quem foi o idealizador do ciclo de Sinner?
né? Quem foi o pai do ciclo de Singer? Um alemão, né, que viveu entre 1900 e 1988 e que ele esteve à frente de uma equipe extremamente qualificada, elaborando, criando, desenvolvendo, né, detergentes e tensoativos. E ele lá pelas tantas, lá por 1959, ele teve a seguinte interpretação. Ele percebeu que alguns produtos químicos demoravam mais tempo para remover a sujidade. Ele percebeu que alguns produtos químicos se comportavam melhor em determinadas temperaturas. Ele percebeu que alguns produtos químicos necessitavam de mais ou de menor intensidade de esfregação, de ação mecânica. Então, ele disse, a limpeza é uma operação que consiste na aplicação de um detergente, ou seja, de um produto químico, a uma certa temperatura, durante um tempo necessário para dissolver ou amolecer os resíduos, de modo que uma ação mecânica de esfregação possa removê-los com facilidade. Então, daí ele publicou o que se chama hoje, o conceito de hoje, de ciclo de Singer. Por isso que eu disse que é uma equação, porque cada componente deste responde por 25% do nosso programa de limpeza, do nosso projeto de limpeza, tá certo? Temperatura, ação química, ação mecânica e tempo de ação. Então nós vamos comentar um pouquinho a respeito de cada um deles. Então a ação química nada mais é do que a aplicação do produto químico, e esse produto químico vai entrar em contato com a sujidade que eu estou removendo, e a depender da sujidade que é, eu tenho que entender qual o produto químico melhor se aplica. Se é a remoção de proteínas, se é a remoção de minerais, se é a remoção de gorduras. Então, eu vou entender qual é o meu melhor produto químico para melhor aplicar sobre aquela superfície que está com a sujidade. Tá certo? Então, é a ação química que atua na remoção dos resíduos aderidos àquela superfície. Então, aqui nós temos uma ilustração, né, de uma estrutura, de uma superfície, a qual foi aplicado o produto químico. Então, antes de mais nada, eu preciso entender o que eu estou limpando, da onde eu estou limpando, para eu saber qual é o produto químico que eu vou utilizar. É um alcalino de média, é um produto de média alcalinidade? É um produto alcalino clorado? É um enzimático? É um ácido, um produto mais ácido? Então, qual é o produto que eu estou utilizando para remover aquela sujidade que eu estou diante? É um estabelecimento que manipula carnes de suínos? É um estabelecimento, um frigorífico, um abatedouro de aves? Né? Então, ou seja, qual é a origem da minha sujidade? Para que eu possa, de fato, entender e indicar qual é o melhor detergente para aquela situação. A ação mecânica. Então, nós temos lá a aplicação do produto. Então, note que lá tem a aplicação do produto. E o operador vem no sentido de esfregação. Ação mecânica para a remoção daquilo. Muito bem. Essa ação mecânica, ela pode ser pela esfregação ou pela velocidade e turbulência de água e de produto químico no interior de uma tubulação, que é chamado de processo SIP. Aí você me pergunta, Gilberto, o que é um processo SIP? Para que nós possamos entender que é um processo SIP, eu preciso apresentar outros processos para você, para que nós possamos entender. Então eu não vou passar agora para o terceiro anel deste ciclo, que seria a ação temporal, mas nós vamos fazer um parênteses aqui para nós entendermos o que é um processo SIP. Então nós temos, além do processo SIP, nós temos o processo OPC e o processo COP. O que é o processo OPC? Né? Open Plant Clean. É a limpeza aberta, limpeza em superfície, imersão, tendo esfregação ou não. Então note aqui que nós temos um chiller,
de um frigorífico de aves e que não foi aplicado o produto químico. Então, nós já atendemos o produto químico. Nós temos o tempo de ação desse produto e nós vamos ter a esfregação daqui a pouco, ou não. Porque talvez a esfregação, que é a ação mecânica com a mão, ela pode ser substituída pela ação mecânica de água sob pressão. Mas, de todo modo, é uma limpeza aberta, numa superfície. Então, ela se chama de OPC. Se porventura eu não tenho a oportunidade de abrir essa superfície, são tubulações, como por exemplo pasteurizadores, o que vai acontecer? O produto químico vai entrar sob pressão dentro, turbilhando dentro dessas tubulações. A água de enxágue vai entrar também em turbulência ali dentro, removendo toda detergente e possíveis sujidades que ali estiverem, e ter a água de enxágue também sob pressão. Então se chama CIP, Clean Place, que é a limpeza no local, não foi desmontado. Está tudo, então as placas, os tubos de pasteurizadores são limpos pelo processo de CIP. Não houve a remoção e a oportunidade, nós não temos a oportunidade de fazer essa limpeza aberta, como a OPC. E por fim, nós temos o COP, né? A Clean Out of Place. O que seria isso? É limpeza fora do local. É quando alguma estrutura não permite a sua limpeza completa no sistema fechado e eu tenho que desmontar esses equipamentos. Notem que aqui está pendurado a tubulação. Eu desmonto ela e levo para um outro local para fazer a higienização, a limpeza. Ela não está pronta ali. Então eu tenho que desmontar e levar para um outro ambiente. Por isso que é chamado fora do lugar. Eu não tive a oportunidade nem de limpar a superfície, nem aberta, nem de forma tubular. Então eu tenho que desmontar este equipamento e levar para um outro ambiente para fazer a lavagem. Tá certo? Então nós temos OPC, que é superfície, bancadas, mesas, balcões, utensílios, chapas, maquinários que eu posso desmontar e colocar imerso, né? Então eu vou tirar esses equipamentos, vou desmontar, mas eu estou aberto, estou no local daquele equipamento. A CIP em sistema de tubulação e a COP, aonde que eu desmonto e levo para um outro ambiente para que se possa fazer a remoção, a limpeza. Entendido isso? Então agora vamos continuar com o ciclo de Sinner. Passando agora para o terceiro anel, que seria, passando agora para o terceiro anel, que seria o tempo. Então é o contato, é o tempo que vai ficar o produto químico, né? O tempo que o produto químico vai ficar em contato com a superfície de limpeza. Qualquer que seja essa superfície, quer seja ela superfície aberta, quer seja ela em tubulação, quer seja ela COP, aonde eu desmontei e levei para um outro local para fazer a lavagem. Então, esse tempo, ele proporciona, ele dá o tempo necessário para que a ação química remova a sujidade microbiana, né? Para que ocorram as reações químicas de uma forma eficiente. E a gente sabe que maior será a eficiência nos minutos iniciais deste processo. Com o passar do tempo, o produto químico vai perdendo a sua eficiência, né, com o passar do tempo. Então, a maior eficiência desta reação são nos minutos iniciais, tá certo? Por fim, nós temos a ação térmica. Desculpa, ainda falando do tempo, né? Me pergunta, qual é o tempo necessário? Isso é a maior variável possível, o tempo necessário, né? Qual é o tempo estimado para se fazer a limpeza? Vai depender do tamanho do circuito a ser limpo, ou seja, o tamanho da planta.
vai depender das características da sujidade. Foi aquilo que eu comentei mais atrás. Qual é a característica do que eu estou limpando? É proteína? É gordura? Qual espécie? É gordura de suínos? É um frigorífico de aves? É rico em minerais? Qual é o tamanho da equipe que eu tenho disponível para poder trabalhar? Qual é o grau de comprometimento dessa equipe? Qual é o grau de entendimento, de treinamento e capacitação desta equipe, né, para a realização dos procedimentos de limpeza e sanitização? Qual é o tempo para o próximo turno? Olha, doutor, daqui a pouco começa o outro turno, então nós temos um tempo muito curto para poder fazer a nossa limpeza, hein? Nós temos que acelerar. Qual é a qualidade do produto químico? É um produto químico eficiente? É um produto químico de boa qualidade? Qual é a temperatura da água do pré-enxágue? Qual é a temperatura da água do enxágue? Qual é a temperatura da água da pré-limpeza? Eu tenho disponibilidade de altas temperaturas, de temperaturas variáveis. Eu posso começar com uma temperatura e terminar com outra. Então, tudo isso vai determinar o tempo que eu vou gastar. Qual é a pressão da água? Eu tenho água sob pressão ou a minha água tem baixa pressão? Então, isso tudo determina o tempo dispensado para que ocorra um bom e eficiente processo de limpeza. Por fim, como eu havia comentado, nós temos o quarto anel que compõe a corrente, né, o ciclo de Sinner, que é a ação térmica. Né? Ela propicia a aplicação da eficiência dos produtos químicos. E nós sabemos que quanto maior for a temperatura, maior será a ação do produto químico. Contudo, até um certo limite. Nós temos um teto. Não podemos ali colocar uma água a 100 graus, por alguns motivos, dentre eles. Se eu elevo muito a temperatura da água, eu posso inativar a ação do detergente. Segundo, eu posso causar um risco de acidente laboral para o meu funcionário, para o meu colaborador. Então eu posso colocar em risco a segurança dos colaboradores. Então por isso que eu não posso também ter uma água fervendo ali dentro da planta. Qual é o detergente que eu estou usando? A solução é ácida? É uma solução alcalina? Ou seja, isso tudo determina a temperatura da água. Qual é o equipamento que eu estou limpando? Qual é a composição do equipamento que eu estou limpando? Ele aguenta a temperatura elevada? Qual é a temperatura que ele suporta? Porque isso tudo eu tenho que preservar a integridade do equipamento, consequentemente da vida útil do equipamento. Isso tudo é uma proteção do patrimônio do agroempresário. E nós temos que estar atento a isso e nós temos que preservar isso. Ah, olha, o produto que você trouxe aí, que você indicou, que nós aplicamos, é um produto excelente, numa temperatura elevada. O tempo de esfregação não teve, a equipe está treinada. Olha, limpou, viu? Limpou tanto que acabou destruindo o equipamento. Limpou tanto que o equipamento era para durar 10 anos, durou 5. Então, isso tudo tem que ser avaliado. Então, é um aço inox, é um aço carbono, é um alumínio, são metais macios, suportam ou não temperaturas elevadas, tá certo? Então, a ação térmica ela é importante. Porém, qual que é o meu teto? O quanto que eu posso utilizar desse benefício que eu tenho dentro de uma agroindústria? Bom, não adianta nada nós termos um produto químico de excelência, a temperatura, nós temos caldeira, o produto é bom, o tempo de ação não é problema, nós temos tempo de sobra, não precisamos fazer nada na correria, e a equipe é extremamente comprometida e bem treinada, então a ação mecânica também é muito boa. Não adianta nada disso, né? Note que nós temos aqui 25% de cada um para compor os 100% do nosso programa de limpeza.
Não adianta nada nós termos 25% de cada um desses componentes se o veículo disso tudo é a água, não for de boa qualidade. Se a água não atender aos padrões de potabilidade. Se for uma água dura, não vai produzir sabão, espuma. O sabão não vai fazer espuma, não vai ter uma eficiência na produção de espuma do produto. Se eu tiver uma água muito rica em minerais, ferro, manganês, também eu não vou ter uma eficiência da minha limpeza. Pode ser o melhor produto químico, pode ser a melhor equipe, pode ter temperatura adequada e o tempo apropriado. Se a água não for uma água de boa qualidade, se for uma água com pH alterado, se for uma água que não atenda os padrões de potabilidade, o meu programa de limpeza está prejudicado. Então tenhamos sempre em mente, antes de elaborarmos um programa de limpeza, nós temos que perguntar: você tem a última análise de água? Posso verificar essa última análise? Deixa eu ver quais são os padrões que estão fora do padrão de potabilidade da água. Porque essas alterações vão interferir no seu programa de limpeza. E aí vai fazer suave de controle, vai encontrar bactérias. Mas aonde que está? Aonde está o erro? Se eu tenho um bom produto químico, se a equipe está treinada e capacitada, tenho caldeira e tenho tempo de ação. É a água. Então a primeira coisa é verificar o veículo. A água é o carro-chefe de um bom programa de limpeza. Então nós temos aqui, né, a água tendo aqui o personagem principal nesse cenário. Nós temos aqui duas realidades. Então nós temos o ciclo de Ziller, composto por temperatura da água, tempo de higienização, ação química e ação mecânica. Então nós vamos fazer uma brincadeira aqui entre ideal e não ideal. Então vamos supor que no abatedouro A nós não tenhamos condições boas de temperatura da água e nem tampouco uma ação mecânica de excelência. Nossos funcionários não estão bem treinados, não estão bem capacitados, né? Não estão comprometidos, então nós não é uma equipe grande, então a nossa ação mecânica ela é falha. Ou a pressão da água também não é boa, para poder fazer a remoção sob pressão. Então, essa é uma realidade de um abatedouro. Por outro lado, nós temos um abatedouro que inverte. Nós temos o tempo de higienização não ideal e uma ação química não ideal. Né? Então, o produto químico não é lá essas coisas e o tempo de higienização também. Isso geralmente ocorre em empresas que não têm equipe de higienização, que a própria equipe do processamento é a que faz a higienização no final. A equipe já está cansada, desmotivada, não vê a hora de acabar e ir embora. Então faz as coisas mais aceleradas. Né? Ou a equipe não tem o tempo adequado porque em breve vai entrar um outro turno para trabalhar. Vai ter outro turno de operação. Então também não consegue ter um tempo satisfatório de agir. Como que fica isso? Para que nós possamos contemplar o 100%, ou seja, 25 de um, 25 do outro, 25 do outro, 25 do outro. Por isso que é chamado de equação o ciclo de Ziller. Porque se a minha ação mecânica é frágil, se a minha temperatura é ineficiente, eu tenho que compensar com os outros dois pilares do processo de limpeza. Ou seja, eu tenho que aumentar a qualidade do meu produto químico. Ou eu tenho, e o tempo de ação tem que ser bom. Então, eu vou deixar o meu produto químico agir por mais tempo, já que a temperatura não é adequada e já que a minha ação mecânica, ou por descomprometimento da equipe, falta de treinamento e capacitação, ou por equipe reduzida. Então, a minha ação mecânica, ou por falta de pressão de água, a minha ação mecânica ela é falha. Então, nesse caso, para o abatedouro A, o que nós temos que indicar?
melhores produtos químicos e tempo de ação mais prolongado. Por outro lado, o abatedouro B tem ação química falha e tempo de ação falho. Ou seja, o produto químico lá não é essas boas coisas. Então não é lá tão bom o produto químico. Ou o produto químico não é bom, ou há falhas, né, na composição dos produtos químicos. Eu quero dizer o seguinte, só tem um produto químico para lavar tudo. Não tem 2, 3. Então, com um eu tenho que lavar tudo. Muitas das vezes, eu posso indicar para uma área de maior sujidade um produto químico, de menor sujidade um outro produto químico. Para uma certa área que envolve mais gordura, para uma certa área que envolve mais minerais, mais proteína, eu posso ir indicando um ou outro. Então, eu vou ter um mix de produto para poder compor o meu programa de limpeza. E muitas das vezes eu posso chegar lá e ter só um tipo de detergente, né? Ou chega lá, tem todo o mix, está tudo completinho, só que o produto não é de boa qualidade. Então, a ação química ela é falha nesse estabelecimento. E o tempo de ação também é curto. Ou porque nós temos um próximo turno e aí diminui o tempo para que a equipe possa fazer a limpeza de uma forma mais completa. A minha ação mecânica é boa, a equipe bem treinada, a pressão de água é muito boa, a equipe é comprometida e a temperatura também é boa. Eu tenho condições de começar o meu processo de limpeza fazendo a pré-limpeza com a temperatura em torno de 40 graus e tenho como fregar e fazer o término, o enxágue final, com a temperatura de 60 graus. Então eu consigo oscilar. Ah, não, doutor, aqui a temperatura não tem como fazer isso, não. Aqui nós temos só uma temperatura para o processo todo. Então, se a minha temperatura é uma só para o processo todo, você agora não tem só 2 pilares falhos, você tem 3. Então, alguma coisa vai ter que acontecer aqui. Porque se a sua ação mecânica é boa, e aí chega lá, não, a temperatura não é lá essas coisas. Eu percebi que não tem tanto, sim, né, oportunidade de trabalhar com a temperatura tão boa. Então, eu vou ter que mexer aqui. Não posso mexer aqui porque eu tenho outro turno na sequência. Então, meu produto químico tem que ser melhor. Eu tenho que aumentar isso aqui para compensar um outro fator que agora se apresenta falha. Então, note que essa equação, para que ela se faça 100%, note que essa equação, para que ela se compõe em 100%, 25% de ação química, 25% de ação mecânica, 25% de ação temporal e 25% de ação térmica, né? Eu tenho que ter isso aqui bem ajustado para que eu possa oferecer um programa de limpeza, né, adequado, para que depois venha a sanitização e aí sim se completa o meu programa de higienização, que vai fazer parte do meu PPHO, que vai fazer parte do meu procedimento padrão de higiene operacional, que vai fazer parte deste PAC, que consequentemente faz parte do meu manual de boas práticas. Então, ou seja, o ciclo de Sinner, ele é muito claro e ilustra de uma forma brilhante como que a gente pode aprimorar a nossa prestação de serviço no que se diz respeito à lavagem, à limpeza dos nossos equipamentos, dos nossos ambientes, teto, parede, piso, dos nossos utensílios, dos nossos maquinários, quer seja OPC, quer seja SIP, quer seja COP. Ou seja, superfície, tubulações internas ou remoção para um outro ambiente para fazer a limpeza. Espero que estas informações possam, de fato, te auxiliar na elaboração do seu programa de autocontrole, na elaboração do seu PPHO. Se você gostou dessas dicas, curta, compartilhe com quem você achar que isso possa ser interessante, com que isso possa ajudar, encaminhe para um amigo
que isso possa te ajudar e possa ajudar o seu amigo, né? E comente para que nós possamos interagir e trocar experiências. Um forte fraterno abraço do território do Agro.